Fala pessoal, Agnes Souza mais uma vez aqui com vocês e passando aqui hoje para mostrar para vocês aqui como que eu faço uma análise para ver se o jogo tem tendência a over ou não aqui pelos dados que a Compass nos dá, tá? Primeiramente pessoal, só para lembrar vocês, o que eu vou mostrar aqui é de acordo com a metodologia que eu trabalho, tá? Vocês podem ter alguma outra forma de metodologia diferente da minha e isso é perfeitamente normal, tá bom? Então, eu separei aqui 4 jogos para mostrar para vocês aqui, jogos que eu considero que vão ter uma boa tendência a gols no sábado. Esses jogos que eu estou mostrando aqui acontecem especificamente no sábado, agora de mês de junho, se eu não me engano vai ser dia 8, é dia 9, uma coisa assim, o próximo sábado, ou é 10, uma coisa assim. E eu vou começar por aqui, pessoal, com um jogo que me chamou bem a atenção aqui no Campeonato Brasileiro, tá? Série A, o jogo entre o Atlético Mineiro e o Bragantino. A gente já vê aqui que são duas equipes que têm aqui porcentagens bem interessantes de jogos que bateram o over 2,5, são alguns parâmetros que eu utilizo. E a gente vê que as duas equipes têm médias altas de gols marcados com CVs confiáveis, principalmente o time da casa, um CV bem confiável. E o time visitante tanto marca bem quanto sofre alto e CVs confiáveis. Eu considero esses CVs aqui CVs que têm uma boa confiabilidade para as minhas metodologias, tá? O Atlético Mineiro ele não sofre tanto, tá? Isso aqui já é um CV sem confiança, tá? Um CV um pouco mais disperso, tá? Mas tem uma média de gols sofrido também interessante aqui nessa atual temporada do Campeonato Brasileiro de 2023. Olhando por aqui, para quem quer buscar um gol aí no match odd, alguma coisa, a gente vê algo interessante. Por quê? A gente vê aqui no primeiro tempo, que esse aqui é minuto do primeiro gol, o Atlético Mineiro marcando mais esse primeiro gol. A gente observa que o Bragantino ainda não marcou esse primeiro gol aqui, ó. Porém, ele sofreu bem aqui nesses primeiros 30 minutos do primeiro tempo. Então, pode ser algo interessante no live. Se o Atlético Mineiro tiver superior na partida ao Bragantino, a gente tem que buscar aí um back ao Atlético Mineiro, tá? Mas isso é para live e também, volto a repetir, para quem tem metodologia para isso, tá? Não vão por achar que o Atlético Mineiro é melhor, que isso pode dar ruim, tá bom? Então, baseado em tudo que eu mostrei aqui para vocês, esse é um jogo que eu vejo uma boa tendência nele para gols, tá? Eu vou buscar operar aqui nesse jogo um over 2,5, um BTTS. Vamos ver também como essas odds vão estar, porque toda metodologia tem uma odd justa e temos os operadores, nós traders, temos odds que para cada uma de nossas metodologias são referências para ser operadas. Então, essa é a tendência que eu vejo para esse jogo, mas eu preciso ver também que odd vai ter quando chegar o sábado esse jogo, tá bom pessoal? Eu ainda não vi essa odd, estou falando isso aqui só pelo que eu estou vendo aqui nos dados que a Compass nos mostra. Eu vejo um jogo bem interessante aqui para uma tendência de um over 2,5 e um BTTS aqui nesse jogo do Atlético Mineiro e do Bragantino. Outro jogo que me chamou bem a atenção, também no Campeonato Brasileiro, é Bahia e Cruzeiro. A gente vê aqui a equipe da casa marcando muitos gols e sofrendo também, com confiabilidade muito boa. Inclusive tem uma HT muito boa nesses 4 jogos que fez em casa, tá? Lembrando, pessoal, a Compass, todos os dados que aparecem aqui é referente ao Bahia jogando em casa e o Cruzeiro como visitante, tá? Então, todos os jogos do time da casa jogando em casa e do visitante jogando como visitante. A gente vê o Cruzeiro é um time que está marcando muito bem, está sofrendo pouco, realmente bem disperso, mas temos dois times aqui marcando muito forte e o time da casa sofrendo bem. Os dois times têm HT interessante, bem confiáveis até, tá? Então é mais um jogo que eu pretendo estar operando esse jogo aqui na intenção de pegar gols. Mais um jogo que eu vou aqui buscar um over 2,5, um BTTS. De repente, se vocês têm metodologia no live com comportamento de acordo com a metodologia de vocês, um HT nesse jogo aqui fica interessante, tá?
Mais uma vez aqui a gente vê minuto do primeiro gol, o Cruzeiro tem uma certa superioridade, porque o Cruzeiro marca bem esse primeiro gol, mas o Bahia também marca. No entanto, você vê que o Cruzeiro ainda não sofreu aqui no primeiro tempo esse primeiro gol, mas o Bahia aqui na faixa de minuto que vai de 15 a 30 já sofreu duas vezes. Embora o Cruzeiro não marcou, mesmo em todo o primeiro tempo, juntando o conjunto, a gente vê que ele tem uma superioridade em relação ao Bahia, nessa questão de estar marcando sempre primeiro esse primeiro gol. Pode ser interessante, volto a dizer, dentro da metodologia e tendo comportamento. A gente buscar um back aí, talvez, ao visitante. Um outro jogo que eu vejo aqui bem interessante para buscar gols é esse jogo aqui da Noruega 2, no sábado também, tá? A gente vê aqui, ó, duas equipes marcando bem interessante, confiabilidades muito boas aqui desse CV, sofrendo bem também, são gols bem confiáveis, olha só. Os HTs não têm boas confianças, mas são interessantes ainda assim, tá? E ainda temos algo interessante, a gente vê aqui que o time da casa é um time que costuma ganhar bem os seus jogos nessa condição que está jogando. Então esse é um jogo onde eu vou buscar gols, mas também é um jogo que pode ser interessante para se operar mais uma vez um match odds, tá? E isso aqui já pelos dados pré-life é algo bem interessante para se buscar, tá bom? Mais um jogo aqui onde eu posso estar buscando gols, over 2,5 e BTTS também, tá? E pessoal, eu estou falando isso pelos dados que eu estou vendo aqui na Compes e as confiabilidades que eu vejo nessas médias. Essas porcentagens aqui são de jogos que aconteceram esse evento de over 2,5. Aqui BTTS, desculpa, aqui BTTS FT, tá pessoal? A gente vê que é dados muito interessantes, HT também, tá? Então por isso que minha metodologia busca esse padrão de jogos para operar gols. Por isso que eu estou passando aqui para vocês, tá bom? Mais um jogo aqui agora só que na Suécia, segunda divisão, tá? Muito interessante aqui para gols também. Over 2,5 BTTS. Vocês observam que todos os jogos que eu passei aqui, o padrão é idêntico, tá? Então esse é o tipo de jogo que eu busco operar gols, tá? Então eu passei aqui para vocês 4 jogos, onde eu vou buscar operar gols no sábado nesses jogos, tá? E aonde vocês podem estar identificando que padrão eu utilizo para buscar gols, tá? É dessa forma que eu procuro buscar gols utilizando os dados da Compass. Vocês podem sim ter uma outra forma de buscar gols ou alguma outra metodologia utilizando essa ferramenta aqui para análise, tá bom, pessoal? Então, galera, fica com Deus, um grande abraço, curte o vídeo, compartilha com a galera, tá? E nos vemos no topo.